Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. O programa Momento Empreendedor está no ar. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional e diretor de empreendedorismo global na Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região. E o meu perfil no Instagram, franciscofreitas.oficial. Inicialmente, nosso agradecimento às empresas que nos apoiam. Apoio institucional da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região. Apoio cultural, Francisco Freitas Group. Soci Business International Corporation, há mais de 25 anos transformando empresas comuns em negócios globais. Importação, exportação, gestão de negócios. E Estilos Cabeleireiros, a sua vida com muito mais estilo. E hoje eu tenho a grata satisfação em receber aqui em nosso estúdio ela, que é médica oftalmologista, formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, especialista em catarata e glaucoma. Seja muito bem-vinda, doutora Júlia Alves Utiama. Olá, Francisco, obrigada pelo convite. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Nós agradecemos em nome de toda a diretoria da TV FIB. O programa Momento Empreendedor, ele é transmitido através do canal 14 da NET e canal 62 LPNet para mais de 60 cidades dessa importante região do estado de São Paulo, região de Bauru. E hoje nós temos a honra, de termos aqui a presença então, da doutora Júlia Utiama e o tema, que é a sua especialidade, glaucoma. Doutora Júlia, eu já começo com uma pergunta básica. O que é o glaucoma? Me permite um comentário inicial? Eu estudei o assunto para lhe entrevistar, e aqui no levantamento que eu fiz, diz que o glaucoma é uma doença capaz de causar a cegueira se não for tratada a tempo, pois 80% dos glaucomas não apresentam sintomas no início da doença. Exatamente. A gente sabe que o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. A maioria das pessoas sabem que a principal causa de cegueira é a catarata. Porém, a catarata causa uma cegueira reversível, ou seja, a gente consegue corrigir essa cegueira com a cirurgia de catarata. O glaucoma não. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível, pois a perda de visão que o glaucoma causa, nós não conseguimos recuperar, a não ser que nós iniciamos o tratamento a tempo dessa doença, de controlar a progressão da doença. Então, vamos lá. O que é o glaucoma? O glaucoma ele é uma neuropatia óptica crônica e progressiva. O que isso significa? Ele é uma doença que tem como alvo de lesão o nervo óptico. O nervo óptico é um nervo responsável por encaminhar as imagens que são captadas da retina até o cérebro. Então, com o passar do tempo e com a progressão da doença, vai começando a acontecer a lesão desse nervo óptico. E a maioria dos casos, como o senhor falou, não tem sintoma de início. A maioria, assim, conforme vai passando o tempo, as pessoas vão sentindo os sintomas que é a perda de visão. Quando existe a sensibilidade, a sensação de que a visão está se perdendo, o glaucoma já está num estágio mais avançado. Podem me chamar de você, senão eu me sinto assim um pouco, me sinto um pouco mais velho, Pode me chamar de você, fica à vontade, doutora Júlia. Pessoal, vocês estão observando como é importante esse assunto. Até eu vou me dirigir aqui para a nossa audiência, agradecer a sua presença e participação. Muito obrigado pela sua presença e audiência. E por que nós trouxemos a doutora Júlia Utiama? Justamente porque o nosso programa tem esse viés para o empreendedorismo, doutora. E todos nós, enfim, estamos sujeitos, E então é muito importante trazermos essa conscientização do que é o glaucoma, os cuidados que eu preciso ter, porque é claro que após a pandemia criou-se novos hábitos. E a questão também, se eu estiver errado, a senhora doutora, me corrige por gentileza, a questão também de números, a tela de computador, celulares, isso tudo também acaba por contribuir ou não para potencializar
O glaucoma? O glaucoma? Não. O uso excessivo e contínuo, constante de telas digitais, do celular, do computador, eles não estão relacionados com causa e progressão da doença do glaucoma, né? Eles estão mais relacionados com aqueles sintomas de olho seco, a astenopia, né, que é o cansaço visual no final do dia, mas com a doença do glaucoma em si, não. O problema que a pandemia trouxe mais relacionada ao glaucoma foi a falta de consulta daqueles pacientes já diagnosticados e aqueles também que por motivos, né, das quarentenas, de não sair de casa, acabaram não passando em consulta e podem ter perdido a possibilidade de diagnóstico da doença, e aí foram 2 anos aí sem diagnóstico e a chance da doença progredir. E aqueles também que já tinham e não acompanharam, né, então estavam longe do oftalmologista, longe do acompanhamento, e não tem como a gente saber se a doença está piorando ou não, se ela está sendo controlada ou não, se não fizer com rotina os exames, a consulta com o médico oftalmologista. Porque isso é muito importante, né, para a nossa saúde ocular, até para os profissionais de uma forma geral. Então eu gostaria de perguntar para a doutora, né, como que eu faço para saber se eu tenho glaucoma? Porque eu estou me colocando na posição da nossa audiência, que está nos acompanhando. Então eu estou imaginando assim, Francisco, pergunte para a doutora Júlia, eu te amo. Como que eu faço então para saber se eu tenho glaucoma? O glaucoma, ele geralmente é diagnosticado nas consultas de rotina. Quando o paciente vai, a princípio, para fazer exame de grau de óculos, e na consulta a gente acaba aferindo a pressão intraocular, examinando o fundo de olho, e é nesses momentos em que a gente suspeita da possibilidade do paciente vir a ter o glaucoma. História familiar também levanta ainda mais e corrobora com a hipótese do glaucoma, mas existem casos que o paciente chega com um quadro já muito completo, a pressão intraocular muito alta, o nervo óptico visivelmente lesionado. Aí esses casos é mais fácil de fazer o diagnóstico, mais fácil de fechar, mas existem aqueles casos suspeitos, que a gente chama, suspeita de glaucoma. E aí a gente tem que investigar mais a fundo, acompanhar se necessário, às vezes não iniciar o tratamento de cara, mas iniciar um acompanhamento um pouquinho mais de perto desse paciente. Mas a consulta de rotina é essencial, pelo menos uma vez ao ano. A consulta de rotina. Agora, doutora, todas as pessoas podem ter glaucoma? Pelo que eu estudei, né, que eu não sou especialista da área, então, como eu disse, eu me preparei. Pessoal, me preparei para entrevistá-la, é claro. Né, um bate-papo com uma profissional de altíssimo nível, né, de grande experiência, uma profissional renomada na cidade de Bauru. Depois até gostaria que a doutora passasse também o endereço da clínica para a nossa audiência. Então, eu estou adorando esse bate-papo, porque eu estou aprendendo muito. Né? Eu estou aprendendo muito. Então, doutora Júlia, todas as pessoas podem ter glaucoma? Todas as pessoas. Eu tenho um... Primeiramente, obrigado pelos elogios, Francisco. Muito obrigado, imagina. Bom, todas as pessoas podem ter glaucoma. Existem inúmeros tipos de glaucoma. O mais comum é o glaucoma crônico de ângulo aberto. Esse tipo de glaucoma, todas as pessoas podem ter, sim. Porém, existem aqueles indivíduos que são mais propensos e têm mais fatores de risco. A idade avançada, acima dos 40 anos, pessoas que têm história familiar, meu pai tratou glaucoma, tenho 2 irmãos com glaucoma, isso ainda mais, pessoas afrodescendentes têm mais probabilidade de desenvolver glaucoma, são pacientes que também a gente precisa ficar um pouco mais atento. Bom, eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque a doutora falou acima dos 40 anos. Bom, eu ainda não cheguei nessa idade, então eu estou um pouco mais tranquilo, né? Então eu já fico um pouco mais tranquilo. Pessoal, vocês não acreditaram que eu tenho assim, abaixo de 40 anos. Então já acendeu uma luzinha aqui, já tenho que... Saindo daqui depois, vou marcar uma consulta com a doutora. Com certeza. Vou marcar uma consulta. Doutora Júlia, agora, algo também que me chamou a atenção
que o glaucoma ele não tem cura, né? Ele precisa ser monitorado. Estou correto nessa? O senhor está correto. O glaucoma, ele não tem cura. Ele é uma doença progressiva que ele vai progredir. O importante é ele ser diagnosticado o mais precocemente possível para que a gente consiga controlar essa progressão. O paciente, a partir do momento que ele inicia o tratamento, esse tratamento vai para o resto da vida, porque ele tem glaucoma e ele não vai deixar de ter a partir disso. Mas, contanto que o tratamento seja adequado, as visitas sejam frequentes, o paciente seja acompanhado regularmente com medidas da pressão intraocular, com exames de campo visual, retinografia, a probabilidade da gente conseguir controlar a progressão da doença é grande, contanto que ela seja diagnosticada bem no início, precoce, né, como eu falei. Porém, se o paciente chega no glaucoma no estágio final, com pouco de visão remanescente, esses casos é mais complicado a gente controlar. Eu costumo dizer que quando o glaucoma está no final, às vezes ele entra numa inércia que, por mais que a gente diminua a pressão, faça cirurgia, infelizmente esses pacientes acabam perdendo a visão, sim. Ou seja, conforme a doutora comentou, se eu estiver errado, por favor, me corrija. A primeira causa de cegueira seria a catarata. E depois, isso. É uma estatística? É a catarata e depois o glaucoma? Isso, a primeira causa de cegueira, catarata. Porém, a catarata, como eu falei, é uma cegueira reversível. A gente consegue recuperar a visão desse modo. O glaucoma é a primeira causa de cegueira irreversível, que esse a gente não consegue recuperar. Mas falando em cegueira, sim, a primeira causa é a catarata. E o glaucoma vem em segundo lugar. Muito bom. Pessoal, tá vendo? A doutora Júlia, tão jovem e uma sumidade, um conhecimento incrível. Doutora Júlia, eu vou pedir licença para a senhora, um minuto também para a nossa audiência. Nós precisamos irmos para um rápido intervalo, rapidinho, e já retornamos aqui num bate-papo muito interessante, muito importante. Estamos abordando a patologia, o assunto, glaucoma. Glaucoma, com a doutora Júlia Utiyama. Fiquem ligados, pessoal. Até daqui a pouco. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Olá, pessoal. Estamos retornando após este rápido intervalo. Estamos aqui batendo um papo com a doutora Júlia Utiyama. E antes de retornarmos, eu quero também me dirigir à audiência para dizer a todos vocês que o programa Momento Empreendedor aqui na TV FIB está sendo também divulgado na imprensa do Mercosul, em países como Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Europa, Paraguai, Uruguai, México, República Dominicana, Coreia do Sul e Estados Unidos. Bom, retornando aqui o nosso bate-papo com a doutora Júlia Utiyama. Estamos aqui falando sobre um assunto sério e muito importante, sobre glaucoma. Doutora Júlia, e qual seria o tratamento, então, ideal para o glaucoma? Pelo que eu entendi, ele precisa ser monitorado, né? E também já gostaria de, na sequência, lhe perguntar, existe um intervalo ideal entre consultas para o controle do glaucoma? Então, qual seria o tratamento ideal? E se existe um intervalo ideal, né, entre consultas para o controle do glaucoma? Bom, a resposta para essas duas perguntas é depende. Então, o tratamento ideal
para cada paciente, vai depender de cada glaucoma. Então, existem pessoas que têm um glaucoma lentamente progressivo, ele progride muito devagar, e tem pessoas que têm um glaucoma mais agressivo, que progride rapidamente, apesar dos nossos cuidados. Então, nesses pacientes, a gente tem que ser um pouco mais agressivo em forma de tratamento. Então, assim, o glaucoma, ele tem o tratamento medicamentoso, com colírios e medicação via oral, e o tratamento cirúrgico. Quase em 100% dos casos, nós iniciamos o tratamento sempre com colírios. Aí, a partir do momento em que os colírios não estão sendo suficientes para controle da doença, ou por algum motivo ou outro, o paciente não é capaz ou não consegue administrar os colírios, seja por condições financeiras ou por intolerância às medicações, porque infelizmente elas causam sim efeitos colaterais locais, a gente tem que partir para a cirurgia. E existem tipos de cirurgia também. E a cirurgia indicada também vai depender em que estágio está o glaucoma, se é um glaucoma inicial, moderado, avançado, se é um glaucoma rapidamente progressivo, isso vai depender de cada perfil de paciente, de cada tipo de glaucoma. E as visitas, também isso depende da conduta de cada oftalmologista. Se for um paciente que está com glaucoma mais avançado, eu prefiro ver esse paciente a cada 3 meses ali, para tentar sempre pegar se existe progressão ou não. Agora, esses que são suspeitos, inicial, a cada 6 meses fazendo exame de visita para ver se a pressão está sendo controlada, eu acho que é o suficiente. Mas é importantíssimo não deixar de ir. Doutora Júlia, conforme nós comentamos no início, né, o nosso programa então tem esse viés, né, para o empreendedorismo, vamos dizer assim. Então, eu estou imaginando a nossa audiência nesse momento. Francisco, estou adorando o bate-papo, né, acompanhar essa entrevista com a doutora Júlia Utiama, e eu gostaria, então, de marcar uma consulta com a doutora Júlia. É importante nós enfatizarmos que o nosso programa ele não tem esse objetivo de fazermos propaganda, mas tudo que é, vamos dizer assim, uma referência, tudo que possa somar e ser importante, ajudar você que está aí nos acompanhando, nós fazemos questão de trazer. E é por isso que a doutora Júlia está aqui. A doutora Júlia Utiama. Então, doutora, eu gostaria que a doutora Gosta dirigisse então para a nossa audiência e informasse, né, a clínica, o contato, né, para que o nosso público possa também contactá-la. Claro, eu atendo no Instituto de Olhos e Otorrino de Bauru. Vocês podem acessar o contato e a marcação de consultas através do perfil do Instagram do IOB, que é IOB Bauru, no Instagram, e tem o meu perfil, que é Júlia Utiama. Só clicar no link ali na bio, que vocês já serão diretamente encaminhados para as secretárias ali, para fazer o agendamento. Muito bem. Ótimo. Então, pessoal, anotaram direitinho. Doutora Júlia, quer passar novamente o Instagram? Acho que é interessante. O Henrique, depois o Henrique é o nosso editor. Eu peço também para ele editar, né, Henrique? Depois vou inserir, né? Também na edição do programa. Isso, IOB Bauru e Júlia Utiama. São os 2 perfis do Instagram. Ótimo. Pessoal, então vamos aqui dando sequência nesse bate-papo com a doutora Júlia. Doutora, agora, entrando numa questão um pouco mais, vamos dizer assim, não posso dizer técnica, mais especialidade, vamos dizer, né? A pressão intraocular tem relação com a pressão arterial? Por que eu estou trazendo essa questão? Porque no estudo que eu fiz, né, diz que são 2 pressões distintas. A pressão arterial é existente dentro dos vasos sanguíneos e a pressão intraocular é existente dentro do olho. Ou seja, é possível, a doutora me corrija se eu estiver errado, por favor. É possível, por exemplo, eu chegar em frente do espelho e perceber algo diferente,
Não, pelo que eu entendi, não tem nenhum indicador, nenhum sintoma. Não. Foi até importante a gente mencionar a pressão intraocular, né? Erroneamente, muitos acham que o glaucoma se resume ao aumento da pressão intraocular. Não é. Como eu falei, o glaucoma ele é uma neuropatia óptica, uma doença do nervo óptico. Nem sempre quem tem glaucoma tem a pressão intraocular elevada. Porém, todos os estudos, toda a literatura comprova que se reduzirmos a pressão intraocular desses pacientes que têm glaucoma, a gente consegue melhorar a progressão e estabilizar a doença. Portanto, pressão intraocular não é sinônimo de... Pressão intraocular elevada não é sinônimo de glaucoma. Mas a maioria dos casos de glaucoma tem a pressão intraocular elevada, que é o principal fator de risco para desenvolver a doença. Então, respondendo a sua pergunta, Francisco, a pressão intraocular ela não está relacionada com a pressão arterial sistêmica. Não quer dizer que você é hipertenso, né, tenha a pressão arterial sistêmica elevada, que você também vai ter a pressão intraocular elevada. Porém, sabe-se que doenças crônicas como a diabetes, hipertensão arterial, problemas de tireoide, doenças crônicas são fatores de risco também para desenvolver glaucoma e para a progressão da doença. Agora, doutora, por exemplo, identificamos então que a pessoa é portadora do glaucoma. Existe uma timeline, uma linha do tempo para que de repente ela possa perder a visão? Por exemplo, ela, por exemplo, descobriu que tem, isso tem um tempo de, não sei se eu posso falar assim, de uma vida útil para que ela possa evitar que ela perca a visão. Então, mais uma vez, tudo isso vai depender do estágio em que esse glaucoma foi descoberto. E ele varia também de paciente para paciente. Como eu falei, tem pacientes que têm um glaucoma menos progressivo, então a perca visual vai demorar para acontecer. E tem pacientes que têm a perda visual mais agressiva. E então, se ele, às vezes, chega no consultório e eu vejo já que tem muito pouco de visão remanescente, esse paciente provavelmente vai perder a visão, sim, em pouco tempo, porque já perdeu. E apesar por mais do meu controle, que eu tente controlar, infelizmente, essa visão vai ser perdida. É difícil estimarmos um difícil. Tempo, porque depende muito. É difícil, a doutora até desculpa muitas vezes a forma de eu perguntar, porque eu tento fazer assim, algo mais, vamos dizer assim, de uma forma simples, né? Até na forma de perguntar, para que a nossa audiência também se identifique. Claro. Né? E eu preciso responder uma pergunta que o senhor fez. Não tem como a gente sentir, não dá sintomas se a pressão está elevada. A não ser que a pressão esteja muito elevada, que não é a maioria dos casos. A maioria dos casos, mesmo que a pressão esteja ali alta, não dá sintoma. Exatamente. A próxima pergunta que o senhor ia fazer. Não, foi isso que eu identifiquei aqui no meu estudo. Ah, tá. Né, eu achei muito interessante trazer essa pergunta, porque nós, assim, pacientes, vamos dizer, né, nós temos aquela... Enfim, de repente queremos, né, olhar no espelho, né, tem uma coisa aqui, percebi algo, não é? E aí, qual é a conduta? Conversa com uma pessoa, alguém já fala alguma coisa também, deixa você ainda mais confuso, né? Então, vou direto à minha audiência. Pessoal, procure quem realmente entenda do assunto, né? Percebeu algo, e a questão é se o glaucoma, ele não tem um sintoma, né, doutor? Então, ou seja, você não tem esse sintoma. Não. Então, por isso que é importante as consultas periódicas, né? O único sintoma que o glaucoma vai apresentar é a perda da visão. É a perda visual que acontece na periferia, né? Ele vai se fechando como se fosse uma cortina até o paciente enxergar por um buraquinho de fechadura. Mas nesse momento ele já está num estágio avançado. Assim, quando o paciente percebe, já está bem avançado. Quando a conversa ela é boa, muito interessante e de muito conteúdo, o tempo voa. Eu sempre comento isso para os nossos convidados.
E realmente temos a sorte de termos aqui convidados de grande notoriedade nacional e internacional. Então, por isso que a doutora Júlia também está fazendo parte agora desse hall de convidados do programa Momento Empreendedor na TV FIB, a qual nós agradecemos mais uma vez pela presença. Doutora, nós estamos já indo assim para os minutos finais do nosso programa. Já deixo o convite para que possa retornar numa próxima oportunidade. Claro. Agora, quais seriam os fatores de riscos e os tipos de tratamento disponíveis? Bom, fatores de risco eu vou citar. O principal deles é o aumento da pressão intraocular, que isso só pode ser verificado na consulta oftalmológica. E aí, esse é o fator de risco controlável, né? É o fator de risco modificável que a gente fala, que é o que a gente consegue mudar. Agora, outros fatores de risco, como a história familiar, a genética, a raça, a idade, outras patologias oculares associadas, também são fatores de risco que são menos alcançáveis, né? Alterações da pressão arterial, como eu falei, a pressão arterial muito baixa, essa sim pode ajudar a progressão da doença, glaucoma, mas não que ela está relacionada com a pressão intraocular. Mas, basicamente é isso, a pressão intraocular elevada, raça, história familiar e idade. E quais seriam as orientações, então, doutora, para aquela câmera, né, para a nossa audiência, quais seriam as orientações, os cuidados recomendados, então, para a nossa audiência? Se a doutora quiser se dirigir para a audiência, falar especificamente para o nosso público, fica à vontade. Bom, eu aconselho, primeiro de tudo, todos a terem a saúde ocular em dia, passar pelo menos uma vez ao ano com o seu oftalmologista, para que os exames de pressão intraocular e o exame do fundo do olho sejam feitos. Para aquelas pessoas que têm história familiar, irmãos, pais, tios com glaucoma, nunca deixem de mencionar isso na consulta com o seu oftalmologista. Isso é muito importante. E fiquem sempre atentos. Glaucoma causa cegueira, é a principal causa de cegueira irreversível. E acredito que ainda existam muitas pessoas ainda perdendo a visão, porque o diagnóstico não é feito. Pessoal, hoje nós tivemos, acho que não foi nenhuma entrevista, nós tivemos uma aula a respeito do assunto, né, da patologia, posso chamar dessa forma, doutora? Né? Glaucoma, com a doutora Júlia Utiama. Deixo aqui os nossos agradecimentos, parabéns pela excelente participação, uma jovem profissional, já de grande destaque na cidade de Bauru e região. Não deixe de consultá-la, aquilo que eu sempre comento, o nosso objetivo do programa não é a propaganda, mas tudo que é relevante nós procuramos trazer e compartilhar para a nossa audiência. Doutora Júlia, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Já estendo aqui o convite para que possa retornar uma próxima oportunidade. Pessoal, então hoje conversamos com a doutora Júlia Utiama, médica oftalmologista, que é formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos e especialista em catarata e glaucoma. E para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado e até o próximo programa.